ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos, que grande satisfação estarmos juntos novamente neste programa, o programa Novo Tempo, que traz sempre mensagens de esperança, de conforto da Palavra de Deus. E o nosso cordial bom dia a você que está nos acompanhando nesse momento. Também para os amigos que nos acompanham na madrugada, uma boa noite para você. E os amigos caminhoneiros, vigilantes, tantos outros profissionais que estão aí também atravessando as madrugadas, e que uma palavra de esperança sempre é muito bem-vinda. Aos amigos que também se encontram no leito de hospital ou nos presídios e em tantos outros lugares difíceis, mas que nesse momento podem também parar um pouquinho para ouvir essa mensagem e conhecer um pouco mais do nosso Deus de amor. Nós estamos iniciando uma nova etapa, uma nova temporada no programa Novo Tempo, com novas temáticas, e já tratamos aí sobre a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, através do professor Christian, e estivemos também falando sobre a Trindade, um tema muito profundo, muito especial. E hoje nós daremos continuidade nessa temporada, falando agora sobre Deus o Pai. Deus o Pai. E agora eu estendo também o nosso cordial bom dia ao amigo e professor Christian Macedo. Bom dia, professor. Bom dia, professor Lindomar, bom dia, professor Arnaldo, bom dia, amados ouvintes da Rádio Paraíso FM, amados ouvintes do nosso programa, do programa Novo Tempo, nosso programa sabático, né? Onde nós temos esse privilégio desse encontro especial a cada manhã de sábado, das 11 às 12, e é uma honra, é um prazer, é um privilégio poder falar o coração de vocês e sermos esse instrumento de Deus para levar bênçãos sem medidas à sua vida, tá bom? Fique conosco, um forte abraço, que Deus o abençoe ao longo desse dia, de modo especial na compreensão dos nossos estudos nessa manhã. Muito bem, e agora também, professor Arnaldo, nosso cordial bom dia. E aí você já pode também em seguida nos elevar à presença do nosso Pai Eterno através de uma prece também. Bom dia, amigos, todos os ouvintes da Paraíso 101.1. Estamos aqui com o coração cheio de alegria, porque é mais um sábado em que nós podemos nos encontrar com você, querido amigo, querida amiga, que está na escuta do nosso programa Novo Tempo. É um novo tempo para você. Cada sábado é uma nova oportunidade de conhecermos melhor a Deus, o nosso Pai, que é o tema desta mensagem de hoje do programa Novo Tempo. Vamos aproveitar o momento então para falar com esse nosso Deus maravilhoso. Querido Deus e Pai, estás nos céus e também está com aquele contrito de coração. Nesse momento, Senhor, queremos te agradecer pelas tuas bênçãos ricas e maravilhosas, te pedir perdão pelos nossos pecados e entregar nossa vida, a vida de cada um, aqueles que estão te buscando em tuas santas mãos. Pois sabemos que tu és Pai e de coração nos ama, pois deste teu único Filho para nos salvar. Em nome dele, nós te agradecemos e te pedimos estas bênçãos. Amém. Música e informação na sua rádio. Programa Novo Tempo. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei
saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Muito bem, agora nós estamos em definitivo, agora para abrir a palavra de Deus com este tema maravilhoso e podermos conhecer um pouco mais sobre Deus, o Pai. Já estudamos um pouco sobre um contexto geral da Trindade e hoje nós iniciaremos agora falando sobre cada pessoa da Trindade individualmente, buscando textos das Sagradas Escrituras que nos ajudem a compreender mais esse tema, mas não apenas estudar um tema, mas estudar para aprender mais do caráter desse Deus maravilhoso. E desta forma, quem sabe, nós podemos também buscar refletir esse caráter em nossa vida. Deus, o eterno Pai, Ele é o Criador, o originador, o mantenedor, o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, Ele é compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. E Moisés, em um determinado momento, quando sentiu o desejo, a necessidade de ver a Deus, ele tinha uma amizade tão íntima, um relacionamento tão perfeito com Deus, que ele sentiu o desejo e a necessidade de conhecer Deus agora visivelmente. Mas Deus falou para ele que isso não seria possível, ver a face de Deus, um homem. E agora Deus permitiu que Moisés o visse pelas costas. Mas o mais incrível, o mais interessante é que quando Moisés viu a glória de Deus por trás, tudo que ele pode descrever foi a misericórdia de Deus, a clemência, a bondade, a fidelidade, o amor, a misericórdia de Deus. A verdade é que Deus é exatamente isso. Deus é amor, Deus é misericórdia. E é por isso que nós estamos até aqui, apesar de sermos pecadores. Professor Arnaldo, professor Cristian Macedo, vamos agora discorrer um pouco, buscando na palavra de Deus, conhecer um pouco mais de Deus, o Pai. Professor Cristian, verificando um pouco aqui Gênesis no capítulo 1 e o verso 1, quando a palavra de Deus inicia, o primeiro verso da Bíblia, já inicia aí falando quem é Deus, não é isso? Então, nos fale um pouquinho aí de como a Bíblia começa apresentando Deus. Professor Lindomar, amados ouvintes, quando nós estudamos a divindade, né, as três pessoas aí que formam a divindade, nós temos uma compreensão muito boa, clara, sobre a pessoa de Jesus, né, do Filho. O Espírito Santo é tido como aquele o Deus invisível, né, mas também é bastante comentado, é bastante estudado, assim como o Filho. Sobre o Pai, geralmente nós nos expressamos, nos dirigimos a Ele em oração, geralmente nós nos referimos a Ele no nosso dia a dia, mas pouco se conhece teologicamente, biblicamente, sobre a pessoa do Pai. E infelizmente, alguns têm até uma compreensão equivocada a respeito do Pai, né? Eu estava em determinado local e uma senhora perguntou para mim quem era o Pai. E eu comecei a argumentar com ela lá, apresentar a pessoa do Pai. Não estava com uma Bíblia aberta naquele momento, mas o que eu tinha em mente eu comecei a passar para ela. E ela veio com o seguinte questionamento. Ela falou assim: professor, olha, eu gosto muito de Jesus, mas eu não gosto muito do Pai. Eu tenho um certo receio, eu tenho medo do Pai,
porque eu acho Jesus tão amoroso, um ser tão bom, e eu não vejo isso no Pai. Aquela senhora da sua falta de conhecimento das Escrituras, né? Tinha uma visão equivocada da pessoa do Pai. E nós vamos ver ao longo desse estudo que o Pai é a pessoa mais maravilhosa de todo o universo. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a figura do Pai. E eu queria começar, na verdade, como o professor Lindomar muito bem já mencionou aqui, com Gênesis capítulo 1, versículo 1. O primeiro verso da Bíblia já começa falando do Pai, né, professor? Isso. O primeiro verso já começa falando de Deus. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma declaração simples, objetiva, mas uma declaração poderosíssima. Uma declaração totalmente necessária. E não haveria uma forma melhor de começar as Escrituras senão com essa célebre frase: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa célebre frase ajusta todas as coisas na cosmovisão humana, na cosmovisão divina. Por quê? Porque esse verso, ele introduz apresentando não somente a Deus, mas apresentando Deus como Criador de todas as coisas. Deus como Criador de todo o universo. E o Pai era a figura central nesse momento aqui da criação. Ele estava presente na criação. Não somente ele, também estava o Filho, nós estudamos isso na semana passada, assim como o Espírito Santo. A divindade estava envolvida nesse processo, mas o Pai estava ali, nesse momento importantíssimo, que foi a criação da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus, o Pai, é o Criador de todas as coisas. Muito bem. É importante nós termos essa noção, essa consciência. Não é isso, professor Christian, amigo ouvinte? Deus é o Criador dos céus e da terra. Quando a Bíblia diz dos céus, no plural, está envolvendo todo o universo, tudo o que existe em cima e embaixo, no céu e na terra. E ainda tem mais, quando é apresentado aqui Deus escrevendo com seu próprio dedo o 4º mandamento da sua lei, e apresentando ali o dia de descanso, o dia de relacionamento com Deus, ele vai um pouquinho adiante. Porque Deus criou os céus, a terra, tudo o que há nos céus, na terra e embaixo da terra e nas águas embaixo da terra. Ou seja, todos os seres criados no céu, nos céus, na terra, em todo o universo. Deus é o Criador. Lógico, quando nós falamos Deus, a Bíblia está se referindo a Deus Trino, o Deus Trindade, as 3 pessoas da Trindade. Isso daqui envolve a pessoa de Deus, o Pai. Eu gostaria de colocar aqui em pauta, professores Christian e professor Arnaldo, chamando a atenção para essa ilustração que o professor Christian fez agora no início, quando ele menciona aí a conversação com sua amiga, né, em um determinado momento, e ela agora pôs em xeque a pessoa do Pai, ou o caráter do Pai, porque apresenta Jesus como aquele ser amoroso, paciente, maravilhoso, que todos amam, que todos admiram, mas de certa forma acaba repudiando o Pai. Infelizmente, até muitas denominações, sem querer colocar isso em crédito nesse momento, mas a questão de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é aquele Deus que permitiu guerras, batalhas, que permitiu a morte, que em determinado momento até fulminou pessoas por haver ultrajado a sua santidade. Então, de certa forma, fica aquela ideia de que Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai, revelado no Antigo Testamento, é esse Deus realmente apresentado por esta distinta senhora. E enquanto que no Novo apresenta Jesus.
Então, o que eu coloco em pauta aqui, no decorrer do programa hoje, em tudo que nós falarmos, nós estaremos fazendo esse paralelo aqui, para que nós possamos entender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Que Jesus esteve no Antigo Testamento junto com o Pai, tanto quanto o Pai está no Novo Testamento junto com o Filho. E considerando o fato de que o próprio Jesus, em um momento, falou para um dos discípulos, Filipe, dizendo, quando ele perguntou, mostra-nos o Pai, ele disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele está se referindo ao caráter. O que importa é o caráter. O caráter de Jesus é a revelação do caráter do Pai. Ok? Então, nesse momento, eu gostaria de chamar a atenção, professor Arnaldo, para o texto que está em Apocalipse, no capítulo 4 e o verso 11, certo? Gostaria que você desse uma olhadinha para nós vermos um pouco aqui sobre essa questão de Deus receber toda a honra, toda a glória, não é isso? No céu, na terra. Por que Deus é merecedor de toda a honra e de toda a glória? Vamos partilhar um pouquinho do contexto desse verso aqui, para a gente ter essa ideia, né? Apocalipse capítulo 4 e o versículo 11. Pode ir. Está escrito assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Meus amigos, esse texto é um texto muito revelador sobre Deus. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus é o Criador. Se Ele é o Criador de todas as coisas dependem dEle. E as Escrituras nos dizem, no livro de Apocalipse e em outros livros da Bíblia Sagrada, que Deus é imutável. Está escrito, eu sou o Senhor e não mudo. E, se Ele é imutável, como Ele afirma, e Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, como também nos afirma o livro do Apocalipse, então nós não podemos dicotomizar a personalidade divina entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, porque o Deus, o único e verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são coeternos e convivem desde os tempos mais remotos. Então Deus é um só. A bondade de Deus é uma só. Essa mesma preocupação de conhecer a Deus é uma preocupação tão antiga que os teólogos começavam seus estudos sobre a personalidade divina com 3 perguntas em latim, porque o latim é a língua da teologia, né? Eles faziam a seguinte pergunta: Ancit Deo, quer dizer, Deus existe? A segunda pergunta era Quid sit Deo, se ele existe, quem é esse Deus? E a terceira pergunta era Qualis sit Deo, que quer dizer, quais são os seus atributos, as suas qualidades. Então, para nós respondermos essas questões, nós temos que buscar na fonte que o próprio Deus revelou para nós, que é a Bíblia Sagrada, para nós sabermos quem é Ele, se Ele existe na verdade e quais são as suas qualidades. Temos aí proposto então as perguntas chaves que vão nortear aqui o nosso estudo dessa manhã. E não deixemos de mencionar um texto, corroborando o texto que o irmão Lindomar pediu para que nós lêssemos aqui em Apocalipse, que está em Salmos capítulo 19, versículo 1, que dizem claramente: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Muito bem, perfeito. Veja, os céus anunciam as obras de suas mãos. Os céus revelam o Criador.
Mesmo para a pessoa mais simples, ao olhar para o céu numa noite estrelada e perceber a infinitude do universo, a perfeição e a complexidade, as leis que envolvem o próprio universo, é impossível não pensar, não imaginar e não fazer essa pergunta: Deus existe de fato? Quem criou todas as coisas? Tanta complexidade, tanta perfeição, leis perfeitas. Será se essas leis que regem o universo vieram por acaso, vieram do nada? O nada pode criar o tudo, não é isso? O nada pode criar tudo? São questionamentos que nós precisamos pensar e repensar. E a partir do momento que nós entendemos que Deus existe, então surge um pequeno questionamento também. Se Deus existe, Ele é o Criador de todas as coisas, então eu fui criado por Ele. E eu agora também tenho uma responsabilidade diante desse Deus. Professor Christian, talvez seja essa exatamente a principal questão quando muitas pessoas preferem escolher desacreditar de Deus. Ou seja, não é que as pessoas não acreditem, as pessoas escolhem não acreditar. Por quê? Porque se eu acredito, eu escolho acreditar que Deus não existe, então eu estou escolhendo também não ter nenhum compromisso, nenhum relacionamento com Ele. E se eu não tenho compromisso e relacionamento com Deus, eu posso viver a minha vida à minha própria maneira. Não é isso? Verdade. Professor e amados ouvintes, o professor Arnaldo mencionou aqui 3 perguntas, né? Que são as perguntas que devem nortear esse estudo e são as perguntas mais importantes a serem feitas a respeito de Deus. Nós poderíamos aqui utilizar de argumentos filosóficos para tentar mostrar a existência de Deus, né, professor? Eu poderia argumentar aqui, eu poderia dizer que eu poderia usar o argumento cosmológico, o argumento teleológico, né? Eu poderia utilizar o argumento os argumentos morais a respeito dos princípios morais para defender a existência de Deus. Eu poderia falar sobre o argumento da intuição a respeito da ideia de Deus. Eu poderia falar sobre os argumentos da história humana para defender a existência de Deus. Eu poderia falar sobre o argumento do consenso comum para falar sobre a existência de Deus. Eu poderia utilizar diversos argumentos aqui, filosóficos, para tentar argumentar sobre a existência de Deus. Mas, queridos, nós temos uma fonte de revelação que é a base de nossa crença, que é as Escrituras Sagradas. Tá? E as Escrituras Sagradas é o principal meio de revelação sobre Deus, sobre os seus mistérios, sobre os seus projetos, sobre os seus propósitos, tá certo? E é nas Escrituras que nós vamos encontrar as respostas principais sobre essa temática e sobre todas as demais temáticas envolvendo Deus. Mas eu não poderia deixar de ler Romanos capítulo 1, versículo 20 e versículos 21. Professor, nós começamos esse estudo falando sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O professor Arnaldo depois veio com outro verso sobre Salmo 19, versículo 1, que fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O professor Lindomar falou que as coisas animadas e inanimadas foram criadas por Deus e elas revelam a Deus a verdade. E o apóstolo São Paulo, ele vem com um argumento, justamente com esse argumento. Ele vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, estamos falando dos atributos, as características, né, de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio. Ele fala claramente.
se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ele disse que os atributos invisíveis de Deus, a divindade de Deus, a pessoa de Deus, claramente se reconhece desde o princípio, através das coisas que foram criadas. E ele diz mais, ele diz que os homens, por conta disso, são indesculpáveis, professor, são indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Paulo chama de insensatos as pessoas que negam a existência de Deus. Porque você pode até não conhecer as Escrituras Sagradas, pode até não aceitar ela como fonte autoritativa para essa temática e para todas as demais temáticas. Mas, queridos, Deus lhe deu uma Bíblia grande, aberta, patente a todos os olhos, que é o universo, que é este céu e as coisas que foram criadas por Deus, porque elas revelam claramente a Deus e os seus propósitos e os seus atributos. Fazendo aqui uma parte, se me permitem os amigos, a respeito dessa forma maravilhosa de Deus se mostrar ao homem, que a teologia chama de revelação geral, é através da sua criação. E falei disso, inclusive, no primeiro estudo sobre as Escrituras Sagradas. Falou sobre as Escrituras e na Trindade também. Eu acho que nós tocamos um pouquinho nesse assunto aí, no tema da Trindade. Mas, amigos, os homens, por mais inóspitas que sejam as condições de vida e mais isoladas, como, por exemplo, os indígenas que vivem no meio das selvas, sem nenhum contato com a civilização, sem contato com livros, com bíblias, com os evangelhos, esses homens, como é que eles serão julgados no dia do juízo final? Paulo deixou bem claro, é através da revelação geral, através da criação. Os homens conhecem os atributos de Deus, as suas qualidades, que são qualidades morais, que eles devem reproduzir em si mesmos, e por meio da criação, claramente, eles são revelados. Veja aqui uma definição dada de Deus. Eu vou dar a definição aqui, depois eu vou revelar o autor dessa definição. Prestem bem atenção. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Ele é a mente ou razão suprema, a causa eficiente de todas as coisas. Eterno, imutável, onisciente, onipotente. Tudo permeia e tudo controla. É justo, santo, sábio e bom. O absolutamente perfeito, o começo de toda a verdade, a fonte de toda a lei e justiça, a origem de toda a ordem e beleza e especialmente a causa de todo o bem. Veja que definição fantástica, magnífica. Perfeito. Impressionante quem faz. Parece, professor Arnaldo, que a gente juntou aí, parece que a gente fez um apanhado de toda a escritura e juntou tudo isso e colocou nessa definição. Exatamente. Parece que alguém estudou a fundo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para dar essa definição aqui. Agora, quem disse isso, né, professor Arnaldo? Quem falou isso foi um homem que viveu 300 anos antes de Jesus Cristo, portanto não conhecia a palavra Jesus, nem conhecia as Escrituras Sagradas, porque ele estava mergulhado no paganismo. Essa é a definição filosófica de Platão, um dos discípulos de Sócrates. Muito interessante. Então, para ver como foi que esse homem foi revelado a ele tão grande sabedoria sobre Como ele Deus. chegou a essa Como ele chegou a essa conclusão. Né, professor? Exatamente. Ele tinha apenas uma Bíblia, né, professor? Exato, a Bíblia da natureza. A Bíblia da natureza. Isso, chamando a atenção aqui para o texto que o professor Christian mencionou aqui de Romanos, quando o apóstolo Paulo, ele diz para que sejam indesculpáveis. Exatamente. Para que sejam indesculpáveis. Então, alguém, por exemplo, que pensa o seguinte: não, eu não vou estudar a Bíblia, eu não quero estudar a Bíblia, porque se eu não conhecer, ninguém pode dizer que eu sou culpado de alguma coisa, porque eu não sei de nada, então eu vou viver aqui minha vida pacatamente, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, não faço aquilo outro e tal. Eu sou uma pessoa boa, então, se Deus existe, Ele não vai me fazer nada, porque
eu não conheço mesmo, né? Então ele está o quê? Se excluindo, se eximindo da responsabilidade de conhecer Deus. Isso deliberadamente. Deliberadamente. Interessante, Lindomar, percebemos o seguinte: essa revelação, a revelação patente de Deus através da sua própria criação. Eu fiz uma pergunta: como você definiria Deus a quarta-feira na igreja? E que evidência você mostraria para dizer que Deus realmente existe? Então, uma irmã que estava lá presente na reunião disse: eu mostraria a mim mesma. O meu próprio ser é uma revelação de Deus. Mas o mais impressionante é que Deus nos convida a conhecê-lo mais e mais. É por isso que ele se revelou mais e mais. Ele se revelou não somente através da criação, da obra criada, dos seus atributos morais, mas também ele se revelou através da Bíblia Sagrada, dos profetas, e também através da revelação mais completa, que foi a revelação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então ele nos convida, e a vida eterna é esta, João 17,3, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Muito bem. Eu quero chamar a atenção agora para a gente desenvolver um pouco esse tema, agora pensando um pouco na terceira temática, a terceira pergunta colocada aqui no início pelo professor Arnaldo, os atributos de Deus. E eu quero chamar a atenção para o principal atributo de Deus em um ato maravilhoso que nós encontramos no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 3 e o verso 16, certo? João, capítulo 3 e o verso 16. Professor Christian, pode ler para nós? João 3,16. É um texto que é tão conhecido, né, professor? É tão maravilhoso que certa vez Martinho Lutero falou que se as escrituras todas desaparecessem e ficasse apenas João 3,16, ainda assim nós poderíamos definir Deus, definir o plano de salvação, os seus propósitos, seus projetos para a comunidade, se ficasse apenas João 3,16. Mas por que ele disse isso? Eu vou ler o verso. O verso diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esse verso é o verso principal das Escrituras. É um verso que resume de forma maravilhosa, de forma poderosa, Deus. É um verso que resume de forma maravilhosa todas as Escrituras. É um verso que resume de forma maravilhosa o plano de salvação. É um verso que resume de forma maravilhosa o projeto de Deus para com a humanidade, que é a salvação dele, da humanidade. E esse verso parte do princípio que Deus é o originador do plano de salvação. E esse verso nos mostra que Deus é um pai, mas não o pai que aquela senhora que encontrou comigo começou a questioná-lo a respeito do seu amor, da sua bondade. Esse verso mostra Deus o Pai como sendo o Deus que amou o mundo. E quando ele fala que amou o mundo, ele amou a raça caída. Ele amou as piores espécies, as mais degradantes espécies, as mais insignificantes espécies, que são seres humanos. E ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E quando diz que Deus amou, esse amor não é um amor teórico, não é um amor de palavras. É um amor que envolve ação, porque amor é ação. E a ação maior de Deus, de revelação maior desse amor, foi ele entregar, ele doar, ele deu, ele agiu, ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Muito bem. Professor Christian, professor Arnaldo, nesse verso, eu gosto muito de uma expressão simples,
que às vezes passa um pouco despercebido pela expressão do próprio amor de Deus colocada no texto, mas o apóstolo João, ele diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Eu gosto dessa expressão, de tal maneira. Por quê? Porque essa é uma expressão que nos dá a ideia de reticência, uma ideia de algo tão grandioso que é indescritível, que não existe vocábulo, não existem palavras humanas que possam descrever esse caráter tão maravilhoso. Né, professor? Mais profunda que seja as palavras humanas, elas não são capazes de descrever. Exatamente, não há como descrever. Lembrando também aqui que existe um hino no Hinário Adventista, se não me engano é o número 31, para aqueles que conhecem, né, que fala do amor de Deus, sublime amor, e que fala exatamente, nos dá a ideia de que se o céu fosse transformado em papel e tinta, né, se tudo no universo fosse transformado em papel e tinta, mais ou menos isso, né? Se o céu se transformasse em papel e se o mar se transformasse em tinta, os oceanos dos mares em tintas, ainda assim não seria possível descrever o amor de Deus. Por isso, meus queridos, tem um verso na Bíblia que define Deus. Está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. É bastante conhecido também esse versículo. Ele resume tudo que estamos falando aqui em uma palavra. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aliás, eu acho que o Espírito Santo tocou aqui o nosso homem da mesa de som aqui, o Ademir, para colocar um hino no início do programa. Não sei se os amigos estão lembrados, que ele iniciou um programa falando de um jovem que estava na lama, porque tinha se afastado da casa do pai, e aquele jovem estava comendo as bolotas dos porcos, porque tinha pecado contra o pai. E esse pai aí representa Deus. Esse pai da parábola é a parábola do filho pródigo, que Jesus Cristo contou no livro de Lucas, capítulo 15. Interessante é quando esse jovem reconhece a besteira que fez, perdeu toda a sua riqueza, a herança que o pai havia lhe dado. Essa é a história de cada um de nós, nas coisas do mundo, entregando para o mundo aquilo que de melhor tinha em sua vida. Aí está a musiquinha, né? E conta que aquele jovem um dia disse: eu vou tentar voltar para a casa do meu pai para ver se ele me permite que eu seja pelo menos um servo, porque o sofrimento bateu a porta dele. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo. Aí um dia o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu acho que essa é a parábola que mais reflete o caráter de Deus, Deus Pai. E quando o filho disse isso para o pai, Lucas capítulo 15, versículo 21, como foi que o pai respondeu? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Muito bem. Muito bem colocado, professor Arnaldo. Essa parábola realmente é a história, o texto que melhor reflete o caráter de Deus, esse Deus de amor que nos espera. Eu quero chamar a atenção para um ponto dessa parábola que talvez nunca tenha sido chamada a atenção antes ou prestada atenção. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu quero chamar a atenção para um personagem que passa despercebido, chamado novilho. Por que eu chamo a atenção para o novilho diante da grandiosidade da história e do texto em si? É porque aí diz: trazei o novilho cevado. Isso significa
que mesmo o filho estando longe, sem nunca ter dado notícia, o pai sempre esteve preparado para receber o filho de volta. Ele estava ali com o novilho cevado, preparado na engorda, esperando pelo filho, mesmo que ele não voltasse. Mas o novilho estava ali. Se algum dia ele voltasse, ele seria recebido com festa, com alegria, como filho, não como servo. Certo? Então, o Pai sempre está nos esperando, nos aguardando de braços abertos para nos receber. Esse é o Pai de amor. Interessante, irmão Lindomar, que na verdade, essa parábola, ela revela a Trindade. As 3 pessoas estão presentes. E envolvidas nesse ato aqui de nós salvação. temos aqui o Pai, que é o nosso grande Deus e Criador, que nos deu tudo em nossa vida. Nós vemos aqui que o filho desgarrado, que somos nós, que deixamos todas as coisas boas e procuramos as coisas do mundo e arrebentamos a cara, é assim que sempre acontece. E lá, junto ao chiqueiro dos porcos, aquele rapazinho, ele recebeu a visita do Espírito Santo. E o Espírito Santo colocou no coração dele o desejo de retornar. E agora, quando ele chega em casa, ele encontra o Filho de Deus, o novilho cevado, que seria sacrificado para que ele recebesse o perdão. Com certeza. É verdade, professor. E não é à toa que Karl Barth, um dos maiores teólogos modernos, né? Ele diz assim: se Lutero diz que João 3,16 resumia as Escrituras, ele diz que Lucas capítulo 15 é o capítulo que resume as Escrituras. É verdade. Essas 3 parábolas aí realmente mostram todo o plano de salvação e apresentam Deus, né? Interessante que nessas 3 parábolas coloca o homem em todas as circunstâncias, em todas as suas características, né? de rebelião, de afastamento de Deus, e de como em cada circunstância, não importa em que grau ele esteja, Deus sempre está esperando de volta, e quando esse filho retorna, ele sempre recebe com uma festa. É verdade. É isso? Verdade. Professor Lindomar, me permita mais um comentáriozinho aqui, com 2 versos do Antigo Testamento. Vou praticamente apenas lê-los, tá? Mas eu acho importante fazer a leitura desses textos, porque nós lemos João 3,16, né? Que fala que Deus é amor, e mostra por que Deus é amor. O professor Arnaldo leu Lucas 15, mostrando a grandiosidade desse amor, com experiências, né? Na prática. E no Antigo Testamento, diferente do que muitas pessoas imaginam, há diversas passagens que mostram que o nosso Deus, o Deus do Antigo Testamento, né? O Deus Pai, ele é um Deus de amor. Não é um Deus diferente do Antigo, do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Eu queria ler 2 textos. O primeiro texto está em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Um texto muito conhecido também. Jeremias capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo... O que Deus diz? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Que texto maravilhoso no Antigo Testamento a respeito de Deus. Com amor eterno eu te amei. Deus nos amou, e não foi com amor qualquer não, é com amor eterno. Tá certo, queridos? É um amor imutável, que não muda, que não se altera, que permanece inabalável. É um amor que não é capaz de ser explicado. Por isso Deus diz: com benignidade eu te atraí. O que nos atrai a Deus, queridos? Acima de tudo é o seu amor para conosco, o seu amor para a comunidade. E o outro texto é Jeremias capítulo 3, versículos, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículos 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A palavra misericórdia recede,
na língua hebraica. Que é a palavra mais utilizada no Antigo Testamento para descrever o amor de Deus. A palavra misericórdia. A palavra recede. Então, as misericórdias de Deus, Deus é um Deus misericordioso, queridos. E são elas causas de nós não sermos consumidos. E diz o texto, ela se renova a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. E diz o versículo 25 ainda, bom é o Senhor. Ó, queridos, que coisa maravilhosa. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é misericordioso. Não é à toa, professor Lindomar, me permita ler Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Vocês podem me ajudar também, depois comentando, pode escorrer sobre o verso. Êxodo 34, versículo 6 e 7, aquela passagem que você introduziu a respeito do encontro de Deus com Moisés, né? Que Moisés quis ver Deus, né? E Jesus depois disse, só quem vê a mim, né? Vê o Pai, né? E aí o que acontece? Moisés tem um vislumbre apenas de Deus passando rapidamente de costa, e aí Moisés, ao ver isso, ele diz esses dois versos aqui fantástico, que descreve as características de Deus de forma assim maravilhosa. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja, a misericórdia de Deus para os seus filhos fiéis e obedientes vai a 1000 gerações. No entanto, para com o culpado, apenas a 3ª e 4ª geração. Veja que grande misericórdia. Porque Deus poderia muito bem fazer esse paralelo e amaldiçoar o ímpio nas suas gerações por 1000 gerações. Quando ao filho dedicado, aquele filho obediente que realmente aceita o plano da salvação, se coloca nas mãos de Deus, e Deus promete abençoá-lo, e ele diz que abençoa, a sua misericórdia acompanha até 1000 gerações. Mas, na verdade, essa maldição ao culpado não vão 1000 gerações. Até a 3ª e no máximo até a 4ª geração. Ou seja, eu até diria que isso é também apenas uma força de expressão para mencionar o fato de que a bênção acompanha os fiéis e a maldição acompanha os infiéis. Mas por que só a 3ª e 4ª geração? Porque são as gerações mais próximas que conhecem aquele ímpio, que conhece, digamos aí, o pai, o avô, o bisa, o tetravô, certo? E que ainda sofre a influência do pecado. E, consequentemente, as consequências. Exatamente. E por sofrer essa influência e acompanhar a influência, ele sofre também as consequências. Mas isso já deixa uma deixa de que aqueles que saem do raio de influência do pecado, eles são também alcançados pela misericórdia de Deus. Nós estamos já passando para a parte final, aqui a nossa reta final, e eu quero chamar a atenção para nós passarmos aí para a nossa conclusão. Isaías, no capítulo 49 e o versículo 15, certo? Isaías 49 e o verso 15 diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Meus queridos e amados ouvintes, amigos, irmãos, professores que se encontram aqui conosco, esse texto, sem desmerecer os demais que já foram mencionados como resumo da Bíblia, esse também nós poderíamos incluí-lo como uma expressão majestosa
do amor e da misericórdia de Deus. E o verso 16 conclui majestosamente: Complete aí. eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Quem nos Amém. gravou nas palmas das suas mãos? Os pregos que sacrificaram o nosso Salvador na cruz do Calvário. A maior demonstração desse amor na prática. É isso. Deus coloca aqui, em termos comparativos, o ser na terra que melhor pode refletir, embora palidamente, o amor de Deus, que é uma mãe. Deus coloca a figura de uma mãe piedosa, uma mãe que jamais se esqueceria do seu filho, a quem ela amamentou, carregou no ventre 9 meses, e agora deu à luz, aquele filho que já é amado e esperado muito antes dele nascer. E agora Deus diz: pode essa mãe se esquecer desse filho? Mas, mesmo que por acaso, supostamente, essa mãe viesse a esquecer do filho, vamos conhecer aqui o caráter do Pai, o caráter de Deus, o caráter do Deus Trino, as 3 pessoas da Trindade, porque o caráter é o mesmo, a personalidade é uma só. Deus é amor. E ele revela nesse texto com essa expressão: mas, mesmo que ela se esquecesse desse filho a quem ama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa é uma mensagem, meu querido amigo, para você. É uma referência a você individualmente, a você como pessoa. Você João, você Maria, você Antônio, Luiz, Francisco, você Valdineia, Carmelita, minha mãe já falecida, Oscar, meu pai já bem idoso, meus irmãos, meus amigos, nossos ouvintes, você, individualmente. Ele diz: mesmo que a tua mãe se esquecesse de você, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E nas palmas das minhas mãos, chamando a atenção aqui para o verso seguinte, mencionado pelo professor Arnaldo, eu tenho gravado nas minhas mãos o teu nome. Jesus, através da cruz do Calvário e dos pregos que ali foram cravados, ele gravou na palma de suas mãos o meu e o teu nome. Meu amigo, esse convite não é meu. Esse convite é de um Deus eterno que está aqui revelando o seu amor por ti, que deseja que você o conheça, que você o ame e também que o sirva. Que Deus o abençoe. O nosso cordial bom dia, o nosso abraço aos amigos professores Arnaldo, Cristian, e o nosso grande abraço a você, querido amigo ouvinte. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o ilumine e o abençoe. E até o nosso próximo encontro. Amém.